Sou Filomena Carreira. Seja muito bem-vindo. Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Para quem é novo e não me conhece, você deve se perguntar por que sem fronteiras? Porque não existem fronteiras para nada, ainda mais no trabalho humanitário, naquilo que eu faço. Mas independente do que eu faço, como humanitária, eu também atuo pela área do turismo, ou pelo menos esta é uma das minhas funções a nível de trabalho, mas tenho praticamente 30 anos de linha humanitária. Além da linha humanitária, além do turismo, eu sou uma cidadã angolana de 3 gerações, como eu costumo dizer. E nós temos longa história para falar sobre Angola. Nós temos muito ainda a sentir sobre o nosso território. Como será o amanhã? Como será quando João Lourenço não estiver no poder? Teremos nós capacidade e força para derrotar o MPLA? Como eu disse, sou Filomena Carreira, humanitária. Uma mulher que quer muito acreditar e ter esperança. Ou gostaria de ter esperança que essa possibilidade acontecesse, que o MPLA fosse derrotado. Mas nós sabemos, mediante tantas coisas, será que eu vou ter que explicar? A não ser que seja para estrangeiro, que defender ou derrotar é melhor, né? Defender não, mas derrotar uma máfia como o MPLA é quase impossível. E aí? Fica a pergunta. Estamos em 2025, tudo passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Eu que eu digo, eu estou há um ano e meio, não chegou um ano e meio, mas mais ou menos isso. No Brasil, o tempo passou assim, puf, num piscar de olhos. Nesse espaço-tempo eu perdi minha mãe, como se fosse ontem. Vai fazer já 3 meses. O tempo passa muito rápido. Todos nós temos uma missão, uma função, algo a executar. Quando João Lourenço entrou no poder, que não foi escolha nossa que eu digo é do povo, da sociedade, mas principalmente do povo de Angola, nós tivemos que o engolir que nem um sapo gordo e amargo, como presidente da República. Estamos aí às portas, se Deus quiser, de uma nova eleição. Coisa que em Angola não existe, são eleições. Mas estamos aí às portas, não é verdade? E o mais engraçado de tudo isto é que hoje nós vemos, hoje que eu digo também é na decorrência destes dias, a decorrência desastrosa de um MPLA que se está matando entre eles. Em vez de serem unidos, porque quando eu fui para Angola em 1999, ao encontro do meu país e comecei a conhecer toda esta turma do MPLA, eu, na minha inocência, e até hoje ainda penso um pouquinho em relação a isso, achava, e até acho que continuo achando, o MPLA, naquela época, era unido. Ou pelo menos, não víamos tão a céu aberto, tão assim, descaradamente, como a gente está vendo agora, um MPLA tão fervoroso, tão cheio de leões velhos e leões novos, querendo se degladiar, se comer vivos. Não é verdade? E tudo isto para dizer que eu estou achando um barato que poderá nos sair caro, com a candidatura oficial de Gênio Carneiro. Pessoa esta que dizem que é da minha família. Até minha avó desconfiou. Até minha avó, a mãe da minha mãe, desconfiou. Quando viu a foto dele, que um dia, muitos anos atrás, ele não mudou nada. Eu apresentei para ela num jornalzinho que saía aqui do Rio de Janeiro, do consulado, ia para toda a comunidade angolana, ou para aqueles que assinavam ou faziam alguma coisa lá. Eu mostrei a foto de Gênio Carneiro. A minha avó olhou e falou, epa, será? E aí começaram a contar a história do irmão do meu avô. E eu não estou aqui para contar a história, até porque, assim, ele não é da minha família. Não é da minha família. E se
por acaso houve esse deslanche na família, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Acho que nem eu nem ele, né? Porque ele também não pediu para nascer, nem nas condições que de repente foram. Portanto, mas ficou muito engraçado quando a minha avó viu realmente a foto e todo o histórico que ela conhecia do tio dela. No fundo era o tio dela, né? Porque era irmão do pai dela. Pai dela? Acho que era do pai dela ou do marido dela, do meu avô, é. Ele se chamava não, o apelido dele, né, aqui no Brasil a gente fala apelido, aí em Angola é alcunha, né, a alcunha desse tio, avô, acho que é assim, né, tio, avô, era Fanequinha. E minha avó desconfiou da possibilidade de que Higínio Carneiro fosse filho do Fanequinha. Mas, convenhamos, não acho que seja. Agora, o mais engraçado é mesmo que fosse o caso, seríamos muito distantes, porque existe o Higínio Carneiro em Angola e existe o Wick Carreira, que também todo mundo pergunta, Filó, ele é da tua família? Não, muito obrigado, nem quero o pacote. De qualquer forma, esse senhor, que todo mundo conhece as histórias dele, todo mundo ouve falar tantas histórias, até histórias que envolveram aí Neto Nahara, né? Histórias assim um pouco chatas até, de se ouvirem falar de alguém. Mas, de qualquer forma, esse senhor, hoje, está aí lançando a sua candidatura oficial ao governo de Angola. E por que eu acho isso tão engraçado? Porque aquele que ele próprio aqui no vídeo fala, eu vou vos mostrar um pouquinho, apesar que não vou mostrar tudo porque o vídeo é longo, mas neste vídeo ele fala da sua amizade, aproximação de longos anos com João Lourenço. João Lourenço, o presidente, o atual presidente, né? Aquele que José Eduardo Santos deu a mão e disse, meu filho, talvez por falta de opção, és tu que vais subir ao cadeirão. Até rimou, né? Pois é, porque foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. Mas subiu. E eu não sei se foi uma frustração sexual, espiritual, mental do senhor João Lourenço, que talvez por não ter sido glorificado do jeito que deveria ser pelo presidente, José Eduardo Santos, faz tomar agora, Oroba. É só eu sentar no cadeirão, comer o bundão, e eu juro por Deus que eu vou te mandar caçar. E foi ele sentar no cadeirão. A masturbação nem se deu por completo, pingou antes. E ele manda caçar a família dos Santos. Estou empolgada, né? Ele manda caçar a família dos Santos. E depois, não contente, porque realmente aí ele sente um orgasmo múltiplo, ele começa a mandar caçar todos os amigos dele, levantando espanto nas sobrancelhas, nos olhos, em qualquer área, de qualquer corpo, de Copelipa, Geraldino, Tomás, e tantos, meu Deus, tantos, que estavam na lista anotadinha de João Lourenço, o frustrado. Vou caçar todos vocês. Vou caçar todos vocês. E andou caçando, como todos nós sabemos, um bando deles. E eu só de butuca, que eu agora virei, ó, caçadora de corrupto. Um deles foi Higínio Carneiro. E eu lembro de uma entrevista que eu vi, que eu achei fantástica. Por isso que eu digo, o MPLA não é o mesmo de antigamente. Antigamente eles eram unidos. É que nem aquela máfia da Itália, sabe como é que é? Onde existe o Al Capone, existem os membros ali rodeando o Al Capone, e é de quem mexa com a família. Existe a guerra das famílias, né? Então, a MPLA é uma coisa, a UNITA é outra, a FNLA, e seja o partido que for, cada um ao seu jeito. A MPLA era uma família muito unida. Estou contando bonitinho? Muito unida. Tinha a Cúpula dos Leões, poder político, Cúpula dos Leões, onde nesta Cúpula dos Leões estava Higínio Carneiro e tantos outros.
Nandó e assim por diante, não é? Para quem conhece a história sabe. Aí, quando entra João Lourenço no poder, ele mira a metralhadora, família dos Santos, depois da família dos Santos, Copeli, papapá, e mira Higínio Carneiro. E um dia, eu aqui muito descansada, navegando, vejo uma entrevista do Higínio Carneiro, dizendo, como então? Atirando em mim, não foram estas as palavras, mas mais ou menos isto. Dando a entender que tinha ases nas mangas contra João Lourenço. Se ele tentasse alguma coisa contra ele. Eu achei o máximo. Vocês vão me dizer, mas Filó, você não suporta o MPLA, não é, Cristo? Não suporto. Claro que eu não suporto. Também já disse para vocês, e o último vídeo comprova isso, quando eu falo de Oswaldo Serra Van Nunen. Existem pessoas boas também dentro do MPLA. Nós não podemos achar que num lago de crocodilos, todos os crocodilos vão nos atacar, vão nos morder, Não, vai ter um que é mansinho, já comeu. Não sei se o exemplo foi bom. É porque o crocodilo, de repente, é mais manso que João Lourenço. Mas vamos lá, continuando. Ele se vira. E o Higínio Carneiro, na sua postura de leão mais velho do borio político, do MPLA, dá-lhe a resposta, mexe comigo, tenta me incriminar, que eu puxo dos meus ases e eu desmascaro a tua vida. Por isso, eu posso dizer e afirmar que, diante daquilo que eu vi, Higínio Carneiro tem bolas, tem culhão, tem colhone. Sabe como é que é? Tem colhone. Neto Nahara diz que ele faz xixi na cama, que ele isso, que ele aquilo. Não sei, nunca dormi com o senhor, nem pretendo, na verdade. Ele tem idade, na minha opinião, para ser meu pai, e dela deveria ser avô quase. Mas, em todo caso, são afirmações de vida pessoal ou de coisas que a mim não me atingem, e eu tenho certeza absoluta que a ele também não atingem. Porque é esta matéria, este vídeo que eu acabei de ver, e eu vou pôr um pouquinho aqui para vocês, e os angolanos, de modo geral, devem ter visto, só mostra a macheza deste senhor. Porque não bastasse, quando João Lourenço foi em cima dele, dizendo o que ia fazer e acontecer, ele só deu um toque. Mexe comigo. Mexe comigo, tu vais ver como os teus podres vêm todos à tona. Eu sou o primeiro a te entregar. Para mim significa coragem. A coragem que José Eduardo Santos não teve. A coragem que Manuel Vicente não teve. A coragem que o Copilipa não teve. A coragem que tantos outros não tiveram. É o famoso leão velho do MPLA, do borio político do MPLA. Porque dentro do MPLA, na mesma panelinha, entre eles se matam. E eu já falei várias vezes nos meus vídeos. Ou vocês acham que a morte de Oswaldo Serra Van Nunen foi em vão? Foi doença? Foi câncer? Foi uma cirurgia mal feita? Porque tantas foram as notícias propagadas. Eu estava no Brasil quando isso aconteceu. Eu tinha um encontro com Oswaldo Serra Van Nunen. Um dia depois. Estou muito por dentro do que aconteceu. Mas muito por dentro. Eles entre si se matam. Mandam encomendar um crime. Mandam apagar. Portanto, eu já escutei de alguns, que eu não vou dar o nome, porque eu respeito apesar de tudo, tem que ter colhão, tem que ter colhone para enfrentar, sim, toda esta turma, que para mim são quase que sociopatas, socialistas, esquerdistas, escravagistas, que fazem o esquema acontecer dentro do próprio movimento. E depois, não contentes, olha, se tu não cumprir, aí vem um velho
Velho no sentido, não é velho de velho, porque eu respeito muito as pessoas mais velhas do que eu. Mas vem uma pessoa velha dentro do movimento empelhado, boreopolítico, que são os chamados velhos leões, aqueles que têm canja, que são profissionais, que não têm medo de enfrentar um banana de um pamonha, e desafiam. Mas João Lourenço não se deu por contente. E quando há um tempo atrás, porque eu sigo a página, eu sigo tudo da vida de Gino Carneiro, há um tempo atrás, ele disse que ele ia, ou estava pensando, em anunciar oficialmente o seu cargo, a sua pré-candidatura à liderança, né, do MPLA e até de um futuro cargo presidencial. Mais uma vez, o senhor João Lourenço aparece e corta-lhe as pernas, corta-lhe o pinto, corta-lhe tudo, dizendo: não, senhora, eu não permitirei. Vou cair. Voltei. Ele tem que permitir? Ele tem... tudo bem, ele é presidente do MPLA, por enquanto, né? Mas ele tem que permitir? E daí, ao ver este vídeo, eu falei: sim, senhora, que honrou. Tira o chapéu para você, Belo. Porque assim, se nós pararmos para pensar, estamos full, começa com F, O, D, reticências, o resto vocês continuam, e mal pagos. Amanhã chegam as eleições. Vocês acham que a UNITA vai ganhar? Vocês acham que a CJ vai conseguir vencer a turma dos Al Capones da vida? Vocês acham que a nação angolana, que eu vivo falando, tem colhone para enfrentar o sistema do MPLA? Não. Os angolanos, infelizmente, não se comparam nem aos moçambicanos, que têm muito mais coragem de enfrentar a polícia, gás, lacrimogênio, cachorro, o diabo a quatro. Os angolanos não. Deve ser o convívio com muito português e com muito estrangeiro que está fazendo mal à cabeça deles. Vi um vídeo onde diz que agora a segunda maior na linha de religiões em Angola, a segunda maior, além do cristianismo, portanto a primeira é o cristianismo, é o islamismo já em Angola. Eu fiquei bestificada. Bestificada. Sabem por quê? Porque na época do José Eduardo Santos, o José Eduardo Santos não permitia nada nesse sentido. A pessoa que entrasse em Angola tinha que respeitar o cristianismo, tinha que andar bonitinha conforme as regras do país. Já falei e repito, tenho muita coisa que eu favoreço a imagem de José Eduardo Santos, tem muita coisa que eu também sou contra José Eduardo Santos. Mas numa dessas coisas que eu respeitava era quando ele dizia: se alguém tentar construir uma mesquita ou não sei o quê, eu vou botar abaixo, porque aqui impera o cristianismo. A nossa fé, a nossa religião é esta. Quem entrar pode ter lá a sua forma de rezar, orar dentro da sua casa, mas saiu à rua, tem que respeitar a fé e a cultura de um povo. Sim, senhora, tirei o chapéu para ele. Já este banana que está no poder, infelizmente, João Lourenço, quer negociar até com Alá. Olha, ele está aceitando qualquer bosta. Já não basta o domínio da Europa, já não basta o domínio do mundo quase todo. Uma das coisas que eu me orgulhava era quando eu via realmente falarem nesse tema, porque não é de hoje que estes povos estão que nem ratos se espalhando pelo mundo. Ah, mas você tem alguma coisa contra eles? Não. A partir do momento que eles fiquem no país deles. E se forem para outros países, têm que respeitar as regras dos outros países. Não é o problema da imigração, é o problema de como se comportam, é o problema de quando chegam lá, quererem impor regras deles. As pessoas têm que deixar de ser cristãs para serem da religião islâmica. As pessoas têm que deixar de vestir esta roupa para vestirem burca. O que é isso? E quem são os principais culpados disto? Os governos, que abriram as portas, que concedem espaços, que apoiam
com segurança social, com isso, com aquilo, enquanto que muitas vezes o povo da terra está passando um aperto, está passando uma fome desgraçada. E João Lourenço, não querendo ficar diferente de outros presidentes do mundo, acho que começou a abrir as portas, né? Porque a segunda maior agora é o Islã. É chocante. Daqui a pouco, vamos ver angolanas, vamos ver toda uma raça de burca andando nas ruas. Já não basta os chineses estarem com força em Angola, agora tem esse pessoal que hoje está dominando o mundo. Mas, como eu estava falando, então ele praticamente declara guerra ao senhor Higínio Carneiro, dizendo que não aceitava essa possível candidatura. Quem é que Higínio pensava que era para achar que podia ser candidato? Higínio, na sua postura elegante, um homem que fala ponderadamente, sabiamente, porque pelo menos nisso ele é extremamente culto, soube esperar a hora certa para responder. Acho eu, que por baixo dos panos deve ter mandado algum recado. Quando fez este vídeo, só pode ter sido porque o recado chegou no João Lourenço. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá. Muito cedo aprendi que a confiança do povo não lhes é dada ou concedida como se um direito herdado se tratasse, mas sim como uma manifestação que se conquista através do respeito, da humildade, do diálogo aberto e honesto, bem como de valores e princípios que garantam a confiança mútua. Há um ano, em 2024, fui confrontado por um jornalista que me perguntou se pensava em candidatar-me à presidência do MPLA. Na ocasião, respondi que estava a ponderar. Passado este tempo, decidi formalizar a minha candidatura à comissão de candidaturas que será constituída à luz da convocação do 9º Congresso Ordinário. Essa minha decisão, por respeito ao líder do MPLA e ao nosso passado comum, foi comunicada na presença de membros da direção do partido. Pretendo caminhar neste percurso que nos conduzirá ao 9º Congresso Ordinário do MPLA em 2026, tendo sempre presente o papel e o legado dos fundadores do partido, identificando-me com a entrega dos presidentes Dr. António Agostinho Neto, incansável lutador pela independência de Angola e fundador da nação angolana, e do engenheiro José Eduardo dos Santos, arquiteto da paz, promotor da reconstrução, da reconciliação entre os angolanos e do desenvolvimento de Angola, heróis que dedicaram as suas vidas por Angola e pelos angolanos. É exatamente considerando essa força do passado e do presente que reconheço o trabalho que o presidente João Lourenço está a desenvolver com especial ênfase na construção de equipamentos sociais, visando servir e agradecer a nação angolana. Estimados camaradas, a minha decisão tem como objetivo tornar o MPLA mais plural, inclusivo e no fiel provedor das causas mais nobres a favor de cada angolano, sem distinção, pois sempre considerei... Bom, o resto vocês veem, aí entra toda aquela linhagem política, aquele blá, blá, blá que todos nós já conhecemos, que todo político promete, todo político fala, que vai fazer, vai acontecer. Aonde que eu gostei da questão? Vocês viram que ele falou de João Lourenço com uma certa classe. Como o político é bom a passar um óleo de peroba. Vocês sabem o que é óleo de peroba? Eu não sei se em Angola vendem, mas aqui no Brasil vendem. É um óleo que vem num frasquinho de vidro, que a gente olha o vidro assim, é castanho, sabe? Bem escuro. Para passar nas portas, madeira. Então, é o óleo de peroba. Este senhor tem graxa. Este senhor tem óleo de peroba e sabe passá-lo como ninguém naqueles que um dia foram parceiros e hoje não passam de meros inimigos na área política. Mas, com óleo de peroba, tudo escorrega, tudo desliza e tudo encaixa. E assim, por algum motivo, que óbvio não veio à tona ainda, ele tinha sofrido uma ameaça de João Lourenço.
não pode anunciar sua candidatura, quem ele pensa que é isso e aquilo. E está aqui ele anunciando a sua candidatura. Mas vocês podem falar, poxa vida, mas é MPLA. Sim, e como eu disse, o ACJ tem força para guerrear com o Engenho Carneiro? O ACJ já andou cometendo umas belas borradas da hora em que não conseguiu, na última eleição, onde ele estava praticamente com tudo ganho, e nesse ponto, ele não teve culpa, onde não teve uma nação, ele não teve culpa a partir do momento que nós sabemos que a CNN e todo o conjunto de fatores que João Lourenço tinha nas mãos, desde as ameaças com o exército, isso e aquilo, que foi botando na rua, né? A pressão que ele fez sobre o povo, tudo o que aconteceu, os votos dos falecidos, né? Os falecidos saíram dos caixões e foram votar. Então, muita coisa incoerente aconteceu e que deram um voto ganho a João Lourenço, quando a gente sabe que não é verdade. Quem ganhou foi o ACJ. Agora, independente dessa postura, ele poderia ter lutado, apesar de tudo, ele poderia ter estimulado uma nação a ficar do lado dele de outras formas. Eu acho engraçado é que tem certos candidatos que esquecem que estão em África, que esquecem que estão em países de miséria total, onde o percentual de morte é assustadoramente alto, grande, ao dia. E aí dão uma de Gandhi, Mahatma Gandhi. Acabei eu de falar de muçulmanos. E eles estão invadindo o país. Mas, na minha postura, ou na minha forma de encarar o ACJ, uma pessoa que eu gosto, eu realmente gosto do ACJ, nesta hora em que ele estava como candidato, em que ele viu um povo revoltado, um povo passando fome, e ele encheu multidões e multidões nas ruas, ele tinha tudo, ele tinha a faca, o queijo, o prato, a manteiga, ele tinha tudo nas mãos para saber, com o seu carisma, a sua força, trabalhar para que o povo ficasse ao lado dele e, se necessário, até no dia certo das eleições, fazer com que se criassem manifestações, eu não digo que sejam revoluções, porque eu não estou aqui estimulando ninguém à guerra, mas se criassem formas de agir aonde o povo aceitava ou não ter de novo o MPLA no poder. Por isso é que eu digo que o povo angolano também não está preparado para muita coisa ainda. Não está preparado para lutar. A Chia está passando fome, está morrendo de desnutrição, está vendo os filhos morrerem, está chiando toda hora, não tem emprego, como então? Me ajuda, faz, acontece. Mas não estão preparados para ir para o campo de batalha e brigar. Assim sendo, se naquela época, onde tinha um João Lourenço, ele não conseguiu, vai conseguir agora com esse candidato? Vai não. Até porque esse candidato, que já teve vários cargos em Angola, e já provou que por onde passou, ele fez serviço. Portanto, é aquela velha história, entre o ruim e o mal, vem o diabo escolha. É MPLA. Mas ele já foi, assim como o João Lourenço também já foi, né? Ministro disso, ministro daquilo, fez, aconteceu. E, no entanto, era uma sombra. Eu o defino em vários vídeos aqui. Era uma sombra. Você não ouvia falar de João Lourenço. Era aquele tipo de ministrinho, de governador e ministrinho. Sabe aquele que foi escolhido por José Eduardo Santos? E vai lá para a região tal. Olha, agora vai ser ministro da Defesa. Fica aí quietinho. E você realmente... Você só o conhecia porque uma vez ou outra a TPA ou algum outro meio de comunicação anunciava ou falava do dito nome João Lourenço. Porque até ele assumir sentar o bundão no cadeirão, o João Lourenço era quase que uma figura desconhecida. Não representava muito ao país. Era como um profissional que foi contratado para fazer o seu serviço, mas nada de apresentações. Era insignificante. Agora, Engenho Carneiro tem uma vida pública muito conhecida. Muito conhecida. Se existe um cara dentro do MPLA que tem história, tanto no movimento quanto a nível de cargos,
públicos. Cargos que eu digo é ministro disto, governador daquilo e assim por diante. Foi Jânio Carneiro. E se vocês forem averiguar a história deles, a história dele e daquilo que ele fez, ou nos momentos em que ele esteve atuando como ministro ou como governador, Jânio Carneiro até tem uma boa história. Portanto, agora é pôr os panos na mesa e pensar. Queremos João Lourenço no poder? Queremos continuar com João Lourenço no poder? Não, não queremos. Temos força para alavancar e fazer com que o ACJ suba? Acho difícil. Existem 4, 5, 6, 7, 10, sei lá, um número pequeno, relativamente pequeno, de pessoas que podem ser muito fortes para tentar alavancar uma imagem. Mas o ACJ precisa de uma nação inteira atrás dele. Porque senão o MPLA, que é o Al Capone de Angola, não vai deixar isso acontecer. Eles têm tudo nas mãos. Eles praticamente mandam em tudo. Poder judiciário, a polícia, eles mandam em tudo. Eles comandam e descomandam qualquer situação, ainda mais nestes momentos. Eles não vão deixar o ACJ, mais uma vez, ganhar. Então, diante deste descalabro, desta situação, ciente de que, mais uma vez, poderemos levar um golpe aonde o MPLA tem que ganhar, que seja, entre todos eles, por um mais velho, que seja, entre todos eles, por um com mais consciência, ou pelo menos que demonstra mais consciência, de que poderá fazer alguma coisa. Porque diante do quadro profissional, daquilo que a gente viu de Jânio Carneiro, por onde ele passou, ele fez. E o que nós mais queremos hoje em Angola não é palavras, é a eficiência da atitude. Um beijo grande a todos, até o próximo vídeo. Não estou defendendo Jânio Carneiro, não estou defendendo o ACJ, não estou defendendo ninguém, porque para mim não existe candidato à altura daquele país que eu tanto amo, chamado Angola. Mas entre as opções que estão nos jogando no colo, que venha este, como talvez o único que possivelmente poderá governar Angola. Um beijo grande a todos, até o próximo vídeo.